Dando continuidade ao estudo do livro Umbral, estamos no capítulo 5. Capítulo esse dedicado a relatos de habitantes do Umbral denso. No vídeo anterior inauguramos o item 1 deste capítulo. Item 1 intitulado Os Ministros Religiosos. E acabamos por conhecer e refletir a história de um espírito que, em uma de suas experiências pretéritas, vivenciou o papel de um papa. Nesse vídeo vamos conhecer o segundo relato, que será o relato de um padre. Mas antes de entrarmos nesse relato, eu trago aqui um trecho para a nossa reflexão do livro Missionários da Luz. Livro esse, pelo espírito de André Luiz, pelas mãos também de Francisco Cândido Xavier. E no capítulo 17, de título Doutrinação, nós temos Alexandre, que é o mentor de André Luiz nesse livro, trazendo a ele uma explicação em relação àqueles que escolhem o caminho do sacerdócio religioso no plano físico. E aí Alexandre diz o seguinte: os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, ele diz plano superior, plano espiritual elevado, esperanças de nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem os títulos sacerdotais como os médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e, terminada a experiência transitória, se encontram em doloroso fracasso da consciência. Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhece, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios das sombras. Então esse foi um pequeno trecho de introdução, para que a gente possa agora conhecer a história de um padre chamado Rupert. Esculpir detalhadamente um formato de igreja medieval em um terreno movediço é naturalmente algo temporário, pois irá se afundar com facilidade. Ainda assim, Rupert não desistia de conformar a areia em seu redor ao sabor de sua mente fértil, criando e moldando igrejas de variados estilos. Enquanto uma desabava, ele logo estava a erguer outra. O seu tempo estava ali paralisado. Houvesse então um relógio a marcar as horas, elas seriam perenemente as mesmas, o que simbolizava a fixação de sua mente em sua efêmera produção. Havia uma forte razão para que ele se concentrasse tanto em um projeto local onde habitava aquela época. Evitava, assim, o enfoque real que motivou a sua prolongada estada em zona umbralina densa. Voltando-se ao passado, o que vez ou outra procurava fazer via-se glorioso naquela pequena comunidade em território americano onde a população o venerava por se tratar de um homem jovem dedicado integralmente ao vilarejo. E quão importante era o ministro religioso para aquelas pessoas. Suas vidas eram monótonas e o ápice da agitação voltava-se à missa de domingo, quando os pais podiam ver seus filhos orgulhosos de si mesmos, todos paramentados,
com vestes eclesiásticas, ingressando no altar, juntamente com o sacerdote. Assim era a diminuta comunidade. A enfadonha semana era coroada pelo evento dominical, quando as famílias se encontravam e celebravam juntas a sua fé. Porém, durante a semana após as aulas, Rupert convocava os meninos e as garotas, com idades em torno de 8 a 12 anos, para um aprendizado extra na paróquia. Esses dias eram difíceis, pois névoas enegrecidas erguiam-se do solo e tomavam a sacristia quando os toques inadequados eram praticados em pleno local de oração. Entre aspas, faço o que eu mando e não o que eu faço, fecha aspas. Eis o lema de Rupert para se dividir entre a pregação no púlpito dominical e seus atos lascivos ao longo da semana. Essa expressão confere impunidade a muitos, não somente aos ministros religiosos. Naquele vilarejo havia o padre que, celibatário, protegido por este escudo de pretensa nobreza, criou uma rede de abuso infanto-juvenil que estendia a várias outras paróquias por todo o estado. Investiu toda a sua verborragia e sua destacada capacidade intelectual para seduzir crianças de ambos os sexos, como se fossem anjos caídos do céu em suas mãos sujas pelo borrão da luxúria. Em sua mente, tomada pela sensualidade e impudicícia, todos os seus gestos suaves, seus agrados e a troca de pequenos prazeres com aquelas crianças eram justificáveis, pois não havia nenhum dano físico que os envolvesse. Ele satisfazia a sua nefasta volúpia com quem estava formando seus laços de confiança com pessoas adultas. Em suas mentes pueris, aquelas brincadeiras iriam tornar-se no futuro uma invasão físico-mental, similar ao estupro. Rompeu-se a barreira entre o bem e o mal, dando ensejo à prevalência desse malefício em nome de rude satisfação física. O jovem adolescente, quando sofre corrupção sexual administrada por um adulto, seja ele quem for, desfaz o seu elo de segurança, otimismo e lealdade junto ao mundo que o rodeia, passando a crer que à sua volta existem apenas algozes prontos para levar algum tipo de vantagem em seu detrimento. Nunca haverá um pacto sincero, porque é inviável pela diversidade do amadurecimento entre o adulto abusador e o infante abusado. Houve a subtração de um amor infanto-juvenil que precisaria desabrochar como uma flor antes de ser colhido e posto num vaso para exibição pública. Esta se dá no exato instante em que a concupiscência grita alto e penetra nos ouvidos surdos dos pais das vítimas, transformando-se um relacionamento religioso em caso criminal. A partir daí, as crianças tendem a imergir em outro grau de dor, passando por declarações, reconhecimentos, psicólogos forenses e julgamentos longos e difíceis de todas as famílias envolvidas. Transferido rapidamente de paróquia, Rupert escapou da prisão por falta de provas, inclusive pelo fato de que os pais terem poupado os filhos de testemunhar. A mácula estava fixada em seu perispírito e não mais o deixou até o desencarne. Não obstante, e não bastasse, em outro lugar distante dali, ele tornou a investir contra jovens, situação que permaneceu oculta por muitos anos. O momento de sua morte foi tenebroso, pois seu espírito deixou o corpo material
e sofreu várias convulsões até ser capturado por entidades umbralinas para onde foi levado. Essa então foi a história, o relato de Rupert em uma de suas experiências pretéritas no plano físico. Vamos saber agora de fato quem foi Rupert nessa experiência relatada. Disposto a exercer o sacerdócio por profissão, Rupert já tinha em seu âmago desejos sensuais obscuros, que foram satisfeitos clandestinamente no seminário, mas não cessaram após a sua consagração. Sua mente jogou um perigoso desafio com seus instintos, criando uma teoria secundária para de antemão absolvê-lo de seus pecados. Afinal, estava apenas conduzindo a vida adulta aqueles infantes que iriam, de toda forma, vivenciar o sexo mais cedo ou mais tarde. Melhor então que fosse com alguém conhecido, um amigo e tutor. Enganou-se durante a sua jornada terrena, mas não ludibriou a lei de causa e efeito. Com esse relato, então, que acabamos de conhecer de Rupert, nós temos ampla possibilidade para reflexão. Ou melhor, no plural, amplas possibilidades para reflexões. Porque Rupert, ele faliu em dois campos, em duas áreas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ele faliu no campo do sacerdócio e também no campo da sexualidade pessoal. Nas duas áreas ao mesmo tempo, concomitantemente. A partir daí a gente tem muito material para reflexão. Como é que ele desencarna? Momento chave, em que eu deixo a experiência e retorno para a pátria na qual eu pertenço. Todos nós pertencemos ao plano espiritual. O plano físico é passageiro. Como é que ele retorna? De maneira tenebrosa. O momento de sua morte foi tenebroso, pois seu espírito deixou o corpo material e sofreu várias convulsões. Convulsionava o tempo inteiro. O perispírito / espírito é junto. Convulsionava. Por quê? Porque o perispírito estava deteriorado, doente, enfermo, infectado. Na área sexual do perispírito havia germes, vírus, larvas, insetos, infectando todo o corpo astral, o perispírito de Rupert. Como é que você sabe disso? Através de outros livros que nos trazem informações. Então, quando a gente junta um livro com outro, porque nenhum livro vai trazer todas as informações. Não existe isso. É um quebra-cabeça. Junta uma peça aqui, uma peça ali, aí você começa a conectar as histórias. E lá no plano espiritual, além dele estar convulsionando sistematicamente, de maneira repetida, sofrendo demais, dores lancinantes, que a gente não compreende, logicamente, ele é, como diz aqui, capturado por entidades umbralinas. Para onde foi levado? Capturado. Ele foi sequestrado. Entidades umbralinas, no plural. Quem são essas entidades? São os seus comparsas de crime. Comparsas de crime. No texto diz aqui: quando ele convocava, após as aulas, as suas vítimas, névoas enegrecidas erguiam-se do solo. São entidades, espíritos trevosos que surgiam. O espírito não bate na porta e entra. A matéria para o espírito não existe.
Então ele passa pela porta, ele passa pela parede, ele passa pelo chão, pelo teto, tranquilamente. Tranquilamente. Tomavam a sacristia, quando os toques inadequados eram praticados em pleno local de oração. Se nós pudéssemos agora ver, como se fosse um vídeo, esse momento, ficaríamos assustados com a quantidade de entidades trevosas que se faziam presentes naqueles momentos ali. Local o qual dedicado à oração. Oração. A gente começa então a entender o tamanho do delito que Rupert cometeu. Qualquer local, ele tem uma egrégora, uma energia que é daquele local. Não importa qual seja. Onde tem a oração do coração, com a fé, com a esperança, de fato, quando a pessoa acredita, ela gera uma energia, uma emoção, e aquilo fica impregnado naquele local. Impregna. Então, um local que era para ser de oração, de fé, de conexão, de restabelecimento, de esperança, de renovação, era dedicado às entidades enegrecidas, aos toques inadequados. Eram esses os comparsas de Rupert. Havia um grupo que eu acompanhava e o estimulava. Por quê? Ele trazia dentro dele o quê? A tendência, a inclinação, o desvio, o grave desvio de comportamento sexual. Ele trazia dentro dele. Nós já vimos aqui no canal uma história parecida. Não no sacerdócio, mas no comportamento. De quem? Emily. Emily, que teve 2 reencarnações seguidas nas quais ela falhou no campo da sexualidade. Ela começa o relato dela dizendo: eu sou viciada em sexo. Grave desvio de comportamento na área sexual. Rupert, assim como Emily, trazia essa questão interna. Ele trazia no seu âmago desejos sensuais obscuros. Estava dentro dele isso. Então, se eu trago essa situação complexa na área sexual, o celibato, a questão do isolamento sexual, da solidão em relação ao relacionamento, que o sacerdócio pode produzir para o espírito, pode servir como um remédio. Um remédio. Já que eu tenho essa questão sexual complexa dentro de mim, mas eu sou colocado em um local em que eu fico isolado, não dou chances para esses impulsos, eu consigo equilibrar. E vou deixando para trás essa situação e adquirindo o autocontrole. O impulso sexual sem freio é falta de autocontrole. Se eu me controlo, eu me seguro, eu retenho aquilo. Com muita dificuldade, muito trabalho. O autocontrole demanda trabalho. A gente não vai na padaria e compra lá, né, 1 quilo de autocontrole. De maneira nenhuma. Demanda trabalho. Reforma íntima. Muitas pessoas não entendem o que é reforma íntima. Reforma íntima é a desconstrução dos equívocos, dos erros, das tendências e inclinações negativas e a construção e a pavimentação de um novo caminho, baseado no quê? Alicerçado no quê? Nas escolhas e decisões pautadas pela moral e ética deixada por alguém há 2000 anos atrás. Essa é a reforma íntima. Deixar de fazer as coisas de maneira equivocada, impensada, reagindo a tudo impulsivamente,
e começar a colocar na vida um pouco de razão, equilíbrio, harmonia, raciocínio, sabedoria, conhecimento. E conhecimento também não se compra no supermercado. Se adquire através de muito trabalho. Porque enquanto muitos estão dormindo, outros estão se dedicando. Enquanto outros estão em festas, no oba-oba da vida, nos lupanares espalhados pelo mundo, um grupo está trabalhando a sua reforma íntima. E quando a gente trabalha a reforma íntima é na solidão. E muitas vezes seremos colocados como fanáticos, querendo ser santo, com muitas críticas caindo sobre nós. Não foi assim com Jesus? Foi assim com Jesus, né? E não será diferente com a gente. Teremos muito sofrimento quando iniciarmos a reforma íntima, porque os que não querem irão nos criticar. É uma prova. É uma prova. A reforma íntima é uma prova. Ele é raptado, sequestrado por esses comparsas que o levam a qualquer lugar, um antro qualquer em região umbralina. E lá eles fazem o que eles querem fazer com ele. Ele serve de repasto, de escravo, de tudo que a gente pode imaginar de mais negativo. Em um dado momento eles se cansam disso. O mal se cansa do mal, em algum momento. E aí eles abandonam Rupert. Isso aí não serve mais para nada. Larga isso aí. É nesse momento em que ele começa a caminhar na solidão. E a partir daí a gente encontra ele lá, aquele montinho de areia, fazendo castelos aqui, castelos ali, buscando a fuga dele mesmo. Ele foge, ele não foca no que ele precisa focar. E ele vai se lembrando dos dias gloriosos, no qual ele chega naquela comunidade simples, humilde, pequena, um vilarejo, em um local qualquer do continente americano. E aí a gente pode pensar então, talvez, quem sabe, América Latina, América Central, países pobres, dificuldade de educação, de intelectualização, poucos recursos para a população, né? Porque as elites, elite não é nem o nome correto de se usar, mas aqueles que detêm o poder e o dinheiro desses locais, para eles a educação, né, conhecimento, em alguns pontos chega, né? Para a população não. Comunidade pequena, onde a população o venerava. Venerar significa acreditar 100% naquilo. O venerava por se tratar de um homem jovem, dedicado integralmente ao vilarejo. Então, ele entra no seminário. Depois ele consegue a consagração e é enviado a um vilarejo. Chega jovem, se dedica àquela comunidade. Isso é muito bom. É o melhor dos mundos, né? Mas aí tem o outro lado da história. No seminário, ele já dá vazão aos instintos, aos âmagos de desejos sensuais obscuros. Foram satisfeitos clandestinamente no seminário. No seminário, onde ele começa a sua caminhada rumo ao sacerdócio, ele já dava vazão. Para ele não interessava homem ou mulher, ele queria ter o ato sexual. Sem nenhum respeito pela instituição que exigia o celibato. Mas não cessaram após a sua consagração. E aí ele continuou tendo essas duas vidas paralelas.
A do sacerdócio, uma imagem, e aquela por trás da cortina. Chega nesse vilarejo. A vida ali era monótona, tranquila, apequenada. E o grande evento do vilarejo da semana era o quê? A missa. Não tinha mais nada além da missa como um evento. E quem era a estrela do evento? Rupert. Com a sua verborragia e sua capacidade intelectual, destacada capacidade intelectual, ele trazia para perto dele todas aquelas famílias para o seu controle. Quem iria confrontar a estrela do show, a figura máxima? Então, de maneira ardilosa, vil mesmo, esse homem ia manipulando as famílias. Como um lobo em pele de cordeiro mesmo. Ele ia manipulando. Dizia o que eles queriam ouvir, estava presente. Então é o homem perfeito para aquelas pessoas. E aos poucos ele ia raptando os filhos. Isso ele fez durante muito tempo. Nada dura para sempre e nenhuma mentira se sustenta. Um dia a mentira cai por terra. Aconteceu com ele. Rapidamente ele foi transferido de paróquia e escapou da prisão por falta de provas. Claro, não tem nenhum problema. Você pode fugir da justiça do homem? Perfeitamente. Só que nós temos duas justiças. A justiça do homem e a justiça de Deus. A do homem eu fujo. A de Deus não. A do universo não. As leis que regem o universo estão acima de mim. Então, a lei de causa e efeito caiu sobre ele. Com muito peso. Muito peso. Porque ele saiu derrotado em duas áreas. No sacerdócio, onde ele precisava levar, amparar, elevar, iluminar. E no campo da sexualidade, onde ele deveria se retrair, se controlar, eliminar essa tendência a essa questão de desvio de comportamento. Rupert escolheu a profissão de padre não com o coração. Escolheu a função do sacerdócio não com o espírito. Não. Mas de maneira pragmática. Não foi uma inclinação natural. Afinal de contas, ser padre é ser um exemplo. E nem todo mundo quer ser exemplo. Ser um líder religioso é ser exemplo. Porque muitos seguirão este líder. Ser exemplo. Porém, nós temos aqueles que desejam ser a estrela do show, pela vaidade, pelo orgulho, pelos desejos obscuros do espírito. Ele não escolheu com o coração. Como diz o texto lá da introdução, o médico que escolhe a profissão sem ter amor à cura, e o advogado sem ter relação com o direito, que rege a profissão, que faz com que a profissão valha a pena. Nós sabemos que existem médicos que estão muito mais interessados no status, na situação social, na possibilidade dos ganhos financeiros, e muito distante do desejo de atender aqueles que de fato precisam e não têm condição de ter um médico, não têm acesso.
Não é uma crítica, é uma constatação. Até porque não podemos colocar todos em uma prateleira. Existem médicos e médicos, padres e padres, em todas as profissões. Então não é crítica, é reflexão e constatação. Constatação. Nós tivemos padres com histórias acima da média. Padre Anchieta, que depois reencarna como Frei Fabiano de Cristo. Padre Manuel da Nóbrega, espírito de Emmanuel. Emmanuel, o mentor de Chico, na sua última reencarnação, ele esteve no campo do sacerdócio católico por 4 experiências. 4 experiências. Que serviram não só para ele ajudar, mas para ele se ajudar. Nós temos notícias do padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho importantíssimo. Ele tem suas dificuldades, seus problemas. Tem. Porque eu tenho, porque você tem, porque todos nós temos. Mas que faz um trabalho. E a Igreja Católica foi sacudida pelo escândalo da pedofilia. Sacudida. Tamanha quantidade de crimes que padres cometeram durante suas estadias em certos locais. Porque as pessoas confiam na instituição. E o padre representa a instituição. Quando você coloca a camiseta ou a camisa ou o uniforme de uma empresa, você responde pela empresa, onde você está. Isso para qualquer profissão ou função. E o padre, ele representa a hierarquia da igreja, da instituição católica. Então, quando ele cai, cai a instituição. Quando ele se eleva, eleva-se a instituição. Não são inseparáveis. E ele foge. Então, da justiça do homem eu fujo, de Deus não. Lembrando, ele já foi resgatado. Pode até já ter reencarnado ou não. Então, quando ele está lá, aqueles montinhos de areia, ele começa um processo de reflexão. É na solidão que a gente começa os processos de reflexões. Não é no oba-oba, não é na mesa de bar, não é na praia se divertindo ou nas férias. Não. É quando a gente começa os momentos de solidão. Nós com nós mesmos. Aí a reflexão visita. E aí ele é resgatado. Mas e o rastro de destruição que ele deixou? O que a gente faz com isso? Porque os pais, para evitar maiores traumas a seus filhos, nem deixaram eles testemunharem, não andaram com essas histórias. Porque o relacionamento religioso se tornou criminoso. Na cabeça do Intia de Rupert, o que ele pensava? Não, eles vão começar a vida sexual em algum momento, meninos e meninas. Então que seja comigo, afinal de contas, eu sou representante de Deus, do Papa, da Igreja. Eu sou o astro do show neste local, a estrela maior, aquele que tem mais capacidade intelectual, de conhecimento, de conversa, de convencimento. E as famílias entregavam para ele seus filhos, confiando nele. E nós, confiamos em quem? Em quem você confia? Essa pessoa na qual você confia, ela merece essa confiança? Você conhece essa pessoa? O que você entrega a ela, independente do que seja, que é muito importante para você, é essa outra que recebe isso. O que ela faz com isso que ela recebe?
Muitas quedas podem ser evitadas, muitos problemas podem ser evitados, muitas dores, frustrações, revoltas podem ser evitados quando a gente toma cuidado e precaução com relação aos outros. Não abrindo a porta de nossas vidas de qualquer maneira para qualquer um. Orai e vigiai. Eu conheço outro. Existem situações em que uma pessoa conhece a outra e em 2 horas ela conta a vida inteira para o outro. Quem é o outro? Em quem eu coloco, deposito o que eu tenho de mais importante, seja material ou imaterial. Alguém está me obrigando a confiar nele ou eu estou querendo confiar? Eu estou me colocando nessa posição. É claro, ali aquelas famílias, vilarejo pequeno, famílias humildes, que tinham a igreja como a referência, que foram ludibriadas, enganadas, tiveram, né, a vida de seus filhos destruídas. Mas e se elas tivessem tido um pouco mais de cuidado? Muito disso seria evitado? Com certeza. Com certeza. É uma reflexão importante para a gente. Porque quando eu estou dirigindo um veículo, eu preciso entender que aqueles que estão ao meu redor podem se equivocar. Então eu não posso confiar neles. Confio em mim. Tomo todo o cuidado, a precaução. Apenas um exemplo. Para que eu evite o acidente, a dificuldade que pode gerar a minha falta de cuidado. Cuidado, cuidado e cuidado. Com as portas que a gente entra. Com as pessoas que a gente coloca em nossas vidas. Com as pessoas nas quais nós depositamos nossas confianças. E quando eu tomo esse cuidado, eu evito muita dor de cabeça futura. Muita dor de cabeça. E esse rastro deixado por Rupert, ele terá que revê-lo. Não passará um pingo de ir sem que ele reveja tudo. Não por uma imposição de um Deus tirano, mas porque a sua consciência, quando ela começar a se equilibrar, não o deixará em paz. A consciência dele mesmo. Ele com ele mesmo. A gente não foge de nós mesmos. Eu fujo do mundo, eu fujo das obrigações, eu fujo de tudo. Que é o que ele quis, né? É o que ele quis. Quando ele entra para o sacerdócio, ele foge das obrigações do mundo fora do sacerdócio. Ou seja, se eu me torno um padre, eu não preciso fazer o que os outros que não são padres precisam fazer. Trabalhar, pagar conta, imposto de renda, ter família, cuidar de filhos, aquela coisa. Fora do sacerdócio. Dentro do sacerdócio eu tenho tudo. Eu tenho casa, eu tenho comida, roupa lavada, eu não me preocupo com nada disso. Minha preocupação é apenas com o meu rebanho. E aí, o que ele fez do rebanho dele? Ele simplesmente destruiu os laços que uniam aquelas pessoas, aquela instituição. Houve a subtração de um amor infanto-juvenil. Subtração. Aquelas brincadeiras iriam tornar-se no futuro uma invasão físico-mental, similar ao estupro. E naquele primeiro momento, muitas crianças não entenderam aquilo. No futuro, a ficha começa a cair. Rompeu-se a barreira entre o bem e o mal.
dando ensejo à prevalência desse malefício em nome da rude satisfação física, entre o bem e o mal. Ele tinha um objetivo ali, e o objetivo ficou claro qual que era. Rapidamente ele foi transferido. E ele continuou. No local onde ele estava, ele continuou a repetir. E também, aquela ação que ele fazia estava disseminada pelo estado todo. Foi o escândalo que sacudiu a igreja. Enganou-se durante a sua jornada terrena. Enganou-se. Ele tinha material suficiente para ter a lucidez do entendimento de que estava se equivocando. Ele conhecia. A queda dele é maior porque ele sabia da caminhada de Jesus, dos apóstolos e tudo mais. Em uma das cartas de Paulo, ele disse: eu tenho um espinho cravado em mim, para que Satanás me esbofeteie. O que ele quer dizer? Que ele tem a tentação dentro dele. E aquele espinho machuca ele de uma forma de chamar a atenção. Mas não ludibriou a lei de causa e efeito. O jovem adolescente, quando sofre corrupção sexual administrada por um adulto, seja ele quem for, desfaz o elo de segurança, passando a crer que à sua volta existem apenas algozes prontos para levar algum tipo de vantagem, em detrimento dele. Cria-se uma ruptura. Aquele sentimento, aquela sensação de pertencimento, de confiança, de companheirismo, deixa de existir. Afinal de contas, aquele no qual era o mais importante, aquele que traz a palavra, aquele que deveria ser o que acolhe, é o que abusa, é o que machuca, é o que causa o dano, às vezes, de difícil reparo, de reparação longa e dolorosa, criando desdobramentos em próximas reencarnações. São muitas, muitas reflexões que essa história de Rupert nos traz. Uma história triste, pesada, difícil. Deixou marcas em muitos espíritos que terão que lidar com essas situações, cada um à sua maneira, cada um ao seu tempo. Fique então o alerta em quem nós confiamos e como nós confiamos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.